turma. Eu sou o professor Tiago César, de Língua Portuguesa e de Redação Oficial, e estou aqui hoje para corrigirmos o nosso simulado, né, as nossas questões, para a prova do DEPEN, né, um concurso aí que vai bombar. Eu digo vai porque ele está um pouquinho parado aí, né, devido às questões aí da Covid e tudo, mas o importante é que você não pode perder o foco, tem que continuar estudando, tem que resolver o máximo de questões que você puder, ok? Para sanar aí todas as dificuldades, encontrar os pontos fracos e arrebentar na prova. Estamos entendidos? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Muito bem. Onde está o meu arquivo? Muito bem. E aí, gostaram das nossas questões? Tudo tranquilo? Arrebentamos? Isso é o que importa. Vamos lá, então. Racismo institucional no Brasil. Tema muito em voga aí, né? Depois dos assassinatos que ocorreram nos Estados Unidos. Então, as bancas sempre gostam, né, de cobrar esses assuntos que aparecem aí muito no nosso dia a dia, principalmente quando há grande notoriedade, e não seria diferente com esse. Muito bem? Vamos lá, então. Olha só. Nosso texto diz o seguinte: o argumento central deste artigo consiste em que, no Brasil, negros sofrem não só discriminação racial devido ao preconceito racial e operada no plano privado, mas também, sobretudo, racismo institucional, que inspira as políticas estatais que lhes são dirigidas e se materializa nelas. Então, olha só, o texto já começa afirmando que o argumento central será em cima da questão que a discriminação racial ela não é apenas vista aí no plano das empresas privadas, dos estabelecimentos e tudo, que ela é uma coisa governamental, né? Que ela é institucional, ou seja, está na Constituição do nosso Estado, da nossa sociedade, da nossa nação. Tranquilo? Políticas estatais que lhes são dirigidas e se materializa nelas. Trata-se de discriminação racial praticada pelo Estado. Olha só como é que ele faz o vínculo, né, com a questão institucional. Ao atuar de forma diferenciada em relação a esses segmentos populacionais, introduzindo em nossas cidades e em nossa sociedade, pela via das políticas públicas, um corte entre o que deve viver e o que deve morrer. A faxina étnica, olha só que crítica pesada, né? Vivemos hoje uma mudança no eixo da atuação do Estado, cujo sentido passou a ser, simplesmente, evitar que essas populações negras, pobres e moradoras em territórios de favelas, loteamentos, bairros pobres e periferias, produzam problemas para a ordem social. Suas estratégias combinam, desde então, diferentes políticas e mecanismos de controle social repressivo, até o deixar morrer, com políticas de mera inserção mínima de sobrevivência, o fazer viver, travestidas, no plano discursivo, de integração à cidadania e à sociedade. Então, olha só, quando ele fala do deixar morrer e do fazer viver, ele acaba fazendo uma crítica em relação a essas políticas do Estado sobre controle de taxa de natalidade, a questão do suporte que se dá, né, às mulheres grávidas, às crianças dessas camadas mais pobres que ele cita, que são moradoras de favelas, de loteamentos, de bairros pobres e periferias. E o deixar morrer, que é exatamente o que ele trata como faxina étnica, uma vez que nós sabemos, né, que a população negra é muito mais vítima de assassinatos, de homicídios, desses confrontos, né, com os órgãos de segurança pública. Há estatísticas sobre isso, ok? E todo esse aparato, toda essa base estrutural
por parte do governo acaba não chegando na mesma proporção a essas camadas mais pobres. Tudo bem? No primeiro caso, né, o do fazer viver, especialmente nas situações em que a criminalização da pobreza tem sido mais eficiente, o Estado atua promovendo ou acobertando a segregação socioespacial e as políticas de extermínio e de encarceramento, sobretudo de jovens negros. No segundo, atuando nos territórios de maioria negra, o Estado oferece a essas populações uma ilusão de integração por meio de políticas públicas que há muito abandonaram os princípios da universalidade e da justiça. São pontuais, descontinuadas. Os serviços e equipamentos que criam são de má qualidade. Ou patrocinando projetos sociais realizados por organizações não governamentais que seguem a mesma lógica, além de criminalizar sua clientela, entendida como população vulnerável ao crime. Em ambos os casos, o racismo institucional soma-se às desigualdades sociais, raciais e urbanas, que historicamente estruturam o nosso país, aprofundando-as e revelando que estamos muito longe da diluição dessas desigualdades e da possibilidade de uma efetiva integração social e urbana dos negros pobres na sociedade brasileira. Então, o que podemos tirar desse texto? É uma crítica, né? Uma crítica aí bem explícita, não é nada velado em relação às políticas adotadas pelo governo, né? Principalmente voltadas a essas camadas, a essa parte da população mais pobre, em sua maioria de negros, né? Nota-se que o autor, o tempo todo, se posiciona, né? Ele deixa bem claro aí todo o seu posicionamento em relação a essas políticas, em relação ao que acontece no dia a dia dessas pessoas, né? E ele critica também as políticas públicas que são adotadas, porque ele fala que elas não têm uma certa continuidade, elas são pontuais, né? Elas são pontuais, ou seja, é como se fosse aquela coisa, você trava, você se empenha para ganhar uma batalha, mas não se empenha para ganhar a guerra, né? Então, a coisa acaba não fluindo como deveria. Bacana? Então, vamos lá. O que fica claro logo de cara? Que o autor defende que não há essa igualdade pregada pelo governo, né, com suas políticas. E quando eu falo governo como um todo, tá, pessoal? Não estamos aqui para tomar partido, para tomar lado. O próprio texto aqui, veja que ele fala do Estado. Então, ele fala do governo como um todo. Não venham com essa coisa mas não sei, nada disso. É o governo como um todo. As desigualdades estão aí desde sempre. Infelizmente, é algo histórico no Brasil, é algo enraizado, tá? Tanto que ele trata isso como um problema institucional. Bacana? Tranquilo? Quando você fizer prova, você não pode deixar essa guerra absurda que acontece nas redes sociais, né? Essa dicotomia que acontece entre o lado dos bandidos e dos mocinhos, o bom e o mal. Você não pode deixar nada disso influenciar na hora de você analisar uma questão de prova, um texto de prova. Concorde você ou não com o que está escrito no texto, não está ao seu alcance mudar aquilo ali, debater com o autor. Você não tem como levantar a mão e falar, fiscal, olha só, não concordo com isso aqui não, tá? Eu vou marcar aqui na prova a coisa que eu acredito. O fiscal vai olhar para você e vai falar o quê? Dane-se. Não é isso? Ele não pode fazer nada se você se recusa. Você tem que tentar entender a visão do autor. Não é aceitar, não é concordar, não é sair dali influenciado por aquilo, não é nada disso. É você olhar e falar assim, esse autor está tratando de tal coisa. Acabou. Para a sua prova é o que interessa. Se você concorda ou não, problema. Isso não vem ao caso. O teu objetivo é acertar as questões. Estamos entendidos? Então vamos lá. Questão de número 1. Infere-se das ideias do último parágrafo que algumas políticas públicas e alguns projetos sociais ajudam a reduzir o racismo institucional e, consequentemente, contribuem para a diminuição das desigualdades sociais. O último parágrafo fala isso, pessoal?
Olha só, no primeiro caso, especialmente nas situações em que a criminalização da pobreza tem sido mais eficiente, criminalização da pobreza tem sido o quê? Eficiente. O Estado atua promovendo ou acobertando a segregação. Olha só, ele atua promovendo ou acobertando, então ele não está diminuindo. E as políticas de extermínio e de encarceramento de jovens negros. Ok? No segundo, atuando nos territórios de maioria negra. O Estado oferece a essas populações o quê? Uma ilusão de integração por meio de políticas públicas que há muito abandonaram os princípios da universalidade e da justiça. Então, elas não promovem a justiça social, né? Só por isso aqui já dá para a gente matar a questão 1 e dizer que ela está o quê? Errada. Ok? No último parágrafo, ele afirma que o racismo institucional dessas iniciativas acaba se somando às desigualdades. Não tem nada aí de que combate, né? Questão 1, portanto, erradíssima. Bacana? Tranquilo isso? Muito bem. Começamos bem aí? Ou já estamos negativos? Espero que não, né? Vamos lá. Questão de número 2. Depreende-se da leitura do texto que a população negra do Brasil sofre, além do racismo social, um racismo decorrente de ações governamentais que visam a outros interesses, que não o de promover integração à cidadania e à igualdade. Com certeza, essas informações aparecem principalmente no primeiro e no segundo parágrafos. Né? No primeiro e no segundo parágrafo, né? Quando ele fala, olha, o racismo no Brasil não é apenas na área privada. Né? A questão de você entrar numa multinacional, por exemplo, e o quadro de funcionários ter uma maioria avassaladora de brancos, né, do que de negros, negros quase não ocuparem cargos de chefia. Ele fala que isso também está institucionalizado, ou seja, está ali no governo, no Estado, pelas políticas que eles adotam. Então, certinho a questão de número 2, problema nenhum com ela. Questão de número 3. Não se pode afirmar que o autor do texto, em alguns momentos, defende que o governo deve interromper os investimentos em políticas públicas voltadas à integração, à cidadania e à igualdade, a fim de evitar que tais iniciativas agravem ainda mais o problema do racismo institucional. Olha só, o SESC está fazendo uma negação aqui, ó. Não se pode afirmar que o autor do texto defende que o governo deve interromper. E aí? Não se deve afirmar que o SESC está certo nisso ou não? Está certo, sim. Por que ele está certo? Porque em momento algum, o autor não defende o fim das políticas públicas. Ele apenas defende que elas sejam realizadas de outra maneira, com outros objetivos, que elas não sejam pontuais, que elas tenham certa continuidade. Mas ele não fala assim, ó, tem que acabar com todas essas políticas aí, com todos os investimentos. Não. Tem que ter um investimento, tem que ter as políticas, sim, mas pensadas de uma outra maneira e com outros objetivos. Portanto, não se pode afirmar que o autor defende a interrupção. Certo. Muito bem. Muito bem? Tem que ter cuidado com os comandos do SESP, né? Porque se você esquecer desse não aqui, você vai dizer assim, ó, o autor defende, na nossa cabeça, se você estiver, na sua cabeça, se você estiver desatento, o que vai prevalecer é isso aqui, ó. O autor defende que o governo deve interromper os investimentos. Ué, ele defende isso no texto? Não. Ele não defende isso, a questão está errada. Olha aqui, ó. O próprio SESP já está dizendo o quê? Que não se pode afirmar. Sim, SESP, você está certo. Não se pode afirmar isso. Bacana, jovens? Muito cuidado, tá? Questão 4. No primeiro parágrafo, o termo lhes retoma a ideia de políticas públicas voltadas a negros.
Vamos ver no primeiro parágrafo esse leis aí. Lembrando que os pronomes lhe e lhes substituirão termos o quê? Preposicionados. Principalmente o objeto indireto, né? Onde é que está esse leis aqui? O argumento central deste artigo consiste em que no Brasil, blá, blá, privado, mas também que inspira políticas que, olha aqui, mas também, sobretudo, o racismo institucional que inspira as políticas estatais que lhes são dirigidas, ou seja, que são dirigidas a eles. A eles quem? Aos negros, que estão aqui, ó. E aí na questão ele fala o quê? Retoma a ideia de políticas públicas. Nada disso. Retoma a ideia de negros. Logo, a questão 4 está o quê, pessoal? Erradíssima. Muito bem? Questão de número 5. No excerto, o racismo institucional soma-se às desigualdades sociais, raciais e urbanas. O termo ser é um pronome apassivador e determina, do ponto de vista sintático, o racismo institucional como sujeito da oração. Que lindo! Olha só, o racismo institucional soma-se. O que nós temos aqui? Um verbo, quem soma, soma algo, então esse verbo é VTD, e ele está acompanhado do ser, que nesse caso é um pronome apassivador. O que o pronome apassivador faz? Transforma o objeto direto em sujeito paciente de uma ação. Isso aqui, quando acontece, o VTD acompanhado do pronome ser, essa partezinha que estamos a analisar aqui é um caso de voz passiva sintética ou o que, pessoal? Ou pronominal, chamada de voz passiva sintética ou pronominal, que é exatamente o que eu coloquei ali em cima, ó. VTD ou VTDI mais o pronome ser, sendo esse pronome ser um pronome o quê? Apassivador. Dizer que o racismo institucional soma-se é a mesma coisa de dizer que o racismo institucional é somado, olha como é que ele sofre a ação, é somado às desigualdades sociais, raciais e urbanas. E nós temos o racismo institucional como sujeito? Com certeza, é o sujeito paciente da forma verbal soma-se, né? Desse verbo na voz passiva. Portanto, a questão 5 está o quê? Corretíssima. Muito bem? Questão de número 6. Os serviços e equipamentos que criam são de má qualidade. O complemento da forma verbal criam é os serviços e equipamentos. Certo ou errado? Erradíssimo. Por quê, pessoal? Olha só. Os serviços e equipamentos que criam são de má qualidade, ok? Se pegarmos esse contexto aqui, nós temos o quê? Retomando a ideia de serviços e equipamentos. Ele é um pronome relativo. O que o pronome relativo faz? Introduz no período as orações subordinadas, o quê? Adjetivas. Aí, o SESC adora esse tipo de questão, tá? Se você voltar lá ao texto, olha só o que nós teremos. Onde é que está essa parte de introduzir políticas? Deixa eu ver onde está isso, que eu quero achar esse sujeito. Como é que é? Serviços e equipamentos que criam são de má qualidade. Aqui. Olha só. Por meio de políticas públicas que há muito abandonaram. Quem é que abandonou? As políticas públicas. Vamos entender, né, gramaticalmente o texto. Abandonaram os princípios da universalidade e da justiça. São pontuais. Quem? As políticas públicas. Descontinuadas. As políticas públicas. Os serviços e equipamentos que criam. Olha só. Vamos lá, focado em políticas públicas. O que você tem aqui? Vamos montar esse contexto.
as políticas públicas, olha como é que gramática e interpretação acabam se encontrando, né? As políticas públicas criam serviços e equipamentos de má qualidade. Tá? De má qualidade. E aí ele fala que o complemento da forma verbal criam é os serviços e equipamentos. Não, olha aqui. Serviços e equipamentos exerceriam a função de quê aqui? De objeto direto. Quem cria, cria algo. Bacana? Só que vejam só, pessoal, duas coisas que eu quero te dizer sobre esse tipo de questão. Quem, na verdade, exerce a função sintática dentro da oração adjetiva é o pronome relativo. Não é o termo ao qual o pronome relativo se refere. Isso é uma questão clássica nas provas do SESP. O pronome relativo, ele retoma a ideia de um termo anterior. Bacana. Tá? Ele retoma a ideia de um termo anterior. Legal. Só que quando você vai trabalhar a oração adjetiva, quem vai exercer uma função sintática não é o termo que foi representado pelo pronome relativo. É o próprio pronome relativo. Então, ele não pode dizer que serviços e equipamentos é complemento da forma verbal criam, porque serviços e equipamentos sequer participa da oração adjetiva. Quem está exercendo a função de complemento aí é o pronome que. Por isso que a questão está errada. Eu vou te dar um outro exemplo para isso ficar mais claro. Eu vou colocar aqui na questão 7 e depois eu apago, não há problema. Uma coisa bem mais tranquila, olha só. Os alunos, vou te dar primeiro um exemplo assim, ó. Chegaram, eles fizeram a prova. Olha só. Antes de trabalhar o pronome relativo, vamos trabalhar a ideia do pronome. Os alunos chegaram. Primeira oração. Os alunos, sujeito deste verbo aqui. Eles fizeram a prova. O pronome eles não está substituindo o termo alunos? Está. Aí você vai dizer que os alunos é o sujeito do fizeram? Não. Quem é o sujeito agora? É o pronome. Esse princípio é o mesmo do pronome relativo. Quando você faz a substituição, o termo que foi substituído já não exerce função nenhuma. Ele não está mais participando. Faz a analogia com o jogo de futebol. O goleiro foi substituído por outro. Tá? Saiu o goleiro, entrou o outro. Esse que substituiu fez uma grande defesa. Salvou o time. Você vai atribuir esse ato heróico, né, como falam, ao goleiro que foi substituído? Claro que não. Claro que não, ele já foi substituído, ó. Ele não está lá. É a mesma coisa aqui. Você começou a criar uma oração adjetiva. O pronome relativo não está substituindo aquele termo? Então, todo o mérito, toda a função será de quem? Do pronome. Entendemos isso? É o que vai acontecer nesses casos que a banca vai tentar te iludir. Ah, olha só, o termo ao qual o pronome relativo se refere é que está exercendo a função, nada disso. Se você disser assim, ó, a prova que fizemos, a prova que fizemos está... A prova que fizemos estava difícil. Olha só. A prova que fizemos. Olha o quê? Retomando a ideia da prova. Qual é o verbo da oração adjetiva? É o fizemos. Se você montar esse contexto, isso aqui vai ficar assim, ó. Nós fizemos a prova.
Só que a prova apareceu nessa oração adjetiva aqui? Não, não apareceu. Então, quem está exercendo a função é o quê? Ele está substituindo esse termo que seria objeto direto. Mas como ele foi substituído pelo quê? O objeto direto é o quê? A prova nem participa dessa oração adjetiva. Esse termo foi substituído por outro. Então, quem exerce a função é o pronome. Estamos entendidos? Por isso que a nossa questão está o quê? Erradíssima. Não é o polir os serviços e equipamentos que é complemento. É o quê? Tranquilo isso? Tudo bem? Vamos lá, vamos prosseguir. Se defendam aí que eu defendo vocês daqui, tá? Questão de número 7. Criminalização da pobreza. Essa cor aqui. Criminalização da pobreza e vulnerável ao crime. Os termos preposicionados exercem a mesma função sintática. Corretíssimo. Por quê? Criminalização da pobreza. A pobreza é criminalizada. Olha só, esse termo preposicionado aqui, ele tem valor paciente. Tudo bem? Ele tem valor paciente. E é um termo preposicionado ligado a substantivo abstrato. Termo preposicionado de valor paciente ligado a substantivo abstrato é complemento nominal. Vulnerável ao crime, nós temos aqui um termo preposicionado ligado a adjetivo. Termo preposicionado ligado a adjetivo é complemento nominal. Então, os dois exercem a mesma função? Com certeza. Por isso, a nossa questão está o quê? Corretíssima. Bacana? 8. Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto. O agente da forma verbal olhando corresponde ao referente do pronome seu. Olha só. Olhando os móveis limpos, ele ou ela, né? Ele olhando, ela olhando os móveis limpos, seu coração, ou seja, o coração dele, o coração dela, o referente ao mesmo? Com certeza. Se fosse eu, seria o que ali? Eu olhando os móveis limpos, meu coração se apertava. Meu, né? Mas aqui está certinho. Bacana, questãozinha boa. Numa prova gera aquela insegurança, né? Ai, professor, não é possível, será mesmo? É, meu aluno, você vai ter que acreditar no que você está fazendo, né? Questão de número 9. Empregando-se a voz ativa e mantendo-se os tempos verbais empregados, o trecho, o local das reuniões era a antiga cadeia pública, que, em 1808, havia sido remodelada pelo vice-rei Conde dos Arcos. Seria corretamente reescrito da seguinte forma: o local das reuniões era a antiga cadeia pública que, em 1808, o vice-rei Conde dos Arcos remodelou. Isso aí, empregando-se a voz ativa e mantendo-se os tempos verbais. De maneira nenhuma, né? Essa questão 9 está o quê? Totalmente errada. Por quê, jovens? Para passar de uma voz a outra, precisamos de quê? Precisamos de sujeito, verbo e objeto. Olha só. Se for da voz ativa para a voz passiva, nós vamos precisar de sujeito, verbo e objeto. Lembrando que o verbo tem que ter transitividade o quê? Direta. Somente verbos com transitividade direta admitirão voz o quê? Passiva. Parece a questão mais estranha da sua vida, né? Mas vamos lá, vamos ver aqui. Olha só. Deixa eu botar no cronômetro. Queridos, para transposição,
Da voz ativa para a voz passiva. Sujeito, verbo e objeto, lembrando que o verbo tem que ter transitividade o quê? Direta. Em regra, somente verbos com transitividade direta admitirão voz passiva. E aí, como é que vai ficar essa transposição? O objeto direto será o sujeito paciente, o verbo será uma locução verbal, e essa locução verbal será o verbo ser mais particípio. E o sujeito vira o quê? Agente da passiva. Só que na nossa questão, a frase está na voz passiva. Então, olha só. Mantendo o trecho, o local das reuniões era a antiga cadeia pública, só que olha, vejam os detalhes. A antiga cadeia pública que havia sido remodelada. Esquece o adjunto adverbial de tempo. Então, note que nós caímos naquela mesma situação que eu comentei do pronome que. Não é o termo ao qual ele se refere que exerce a função. É o pronome, já que ele substituiu aquele termo. Então, aqui, nós teremos o seguinte, ó. O que está retomando a antiga cadeia pública. Aí você vai montar o contexto da seguinte maneira. Vamos colocar aqui entre parênteses, só para você ter a noção, né? A antiga cadeia pública, só que realmente quem aparece na frase é o quê? Que havia sido remodelada pelo vice-rei. Bacana? Vou botar só pelo vice-rei, para não ficar grande aqui. Olha só, isso aqui é o agente da passiva. Foi quem praticou a ação sobre o sujeito paciente. Quem é o sujeito paciente? O pronome relativo está substituindo a antiga cadeia pública, né? Então, o sujeito está aqui, ó. O sujeito paciente é o pronome que. E aqui nós temos a locução. Tudo bem? Parece difícil, né? Mas olha só. Aí nós vamos seguir o caminho inverso do esqueminha aqui. O agente da passiva vai virar o quê? Sujeito. Ele não quer voz ativa. O vice-rei... Ai, professor, e agora esse tempo composto, o que eu faço com ele? Para você guardar no coração. Você vai tirar o verbo ser. Você vai tirar o sido. É apenas isso que você vai fazer. Tá? Já dá para ver que está errado, porque ele fala em remodelou. Nada disso. Você vai dizer assim, ó. O vice-rei havia remodelado, tá? Havia remodelado a antiga cadeia pública. Só que não foi essa a opção que ele te deu, a gente já sabe que a questão está errada, só que nós não temos o quê? Eu não posso simplesmente menosprezar, porque é ele que está exercendo a função sintática. Então eu vou ter que fazer isso dessa forma absurda aqui, ó. Feia, né? Ou usual, mas prova é isso. Eu vou ter que fazer assim, ó. A antiga cadeia pública, eu não posso menosprezar termos, né? Se eles estão na frase, eles têm que voltar. A antiga cadeia pública que havia remodelado o vice-rei. É vice-rei? É. Que havia modelado o vice-rei. Vai ter que ficar assim, para que esse que volte. Ó. Havia remodelado o vice-rei. A frase está numa ordem invertida, né? Está numa ordem indireta. Não teria como encaixar esse que de outra maneira. Pelo menos eu não vejo aqui. O vice-rei que havia remodelado a antiga cadeia. Você mudaria o sentido. O que estaria retomando a ideia do vice-rei, não é o caso. Tem que retomar a ideia da antiga cadeia. Então, ficou dessa maneira. Bacana? Questãozinha ardilosa, né? Você vai encontrar, isso vai ser comum nas suas provas, ok? Printaram a tela aí para eu poder apagar e fazer a questão de número 10? Foi?
Dou-lhe uma, dou-lhe duas, apaguei. Qualquer coisa você pausa o vídeo e copia, né? Bacana. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Apagando aqui. Vamos retomar o nosso raciocínio. Isso. Bem. Tá. Questão de número 10. Perfeito. Com pessoas com variados compromissos políticos e identificações que apenas se esbarrariam nos novos espaços, as cidades teriam comprometido o estabelecimento de relações duradouras. O termo que introduz uma oração adjetiva restritiva. Vamos ver. Que apenas se esbarrariam. Erradíssimo. Restritiva? Olha só. Com pessoas com variados compromissos políticos e identificações que apenas se esbarrariam nos novos espaços. Ela é restritiva? Não, olha aqui. Pronome relativo, se esbarrariam, retomando variados compromissos, né? Retomando pessoas com variados compromissos, que apenas se esbarrariam nos novos espaços. Não está entre vírgulas? Então, não é restritiva. Essa oração é o quê? Explicativa. Portanto, o gabarito da questão 10 é o quê? Errado. Acho que o gabarito preliminar saiu como certo, não foi, pessoal? Que apenas se esbarrariam nos novos espaços. As cidades teriam... Eu acho que saiu como certo. Vou pedir para mudar esse gabarito. O gabarito é errado. Tudo bem? Isso é uma oração explicativa. Ok? Muito bem. Agora vamos à nossa redação oficial. O pronome de tratamento adequado para se dirigir a desembargadores e a auditores da Justiça Militar é Vossa Excelência. Certo? Utilizamos o pronome Vossa Excelência para altas autoridades, né? Praticamente aí todo mundo do prefeito para cima, inclusive ele. Prefeito, deputados estaduais, deputados federais, ou melhor, deputados estaduais, governadores, secretários estaduais, deputados federais, senadores e por aí vai, presidente da República. Bacana? Estudem bastante. Toda vez que o seu edital cobrar redação oficial, estudem bastante os pronomes de tratamento, tá? Questãozinha certa quando esse assunto é cobrado. 12. Deve-se empregar o vocativo, outro assunto também, sempre estudado. Pronomes de tratamento e vocativo. Deve-se empregar o vocativo Excelentíssimo Senhor, seguido do cargo, em documentos destinados a chefes de poder, ao passo que se deve empregar o vocativo Senhor, sem especificação do cargo, em documentos destinados às demais autoridades. Olha só, na verdade, essa questão aqui ela é um pouquinho polêmica, tá? Mas o gabarito foi dado como errado. Por quê? Existe aquela lenda, né? Aquela coisa de que questão incompleta do SESP está certa. Legal. Só que olha só, pessoal. O que nós temos como regra, essa parte aqui está certa. Excelentíssimo Senhor, seguido do cargo para chefe de poder. Então, como estamos a falar da esfera federal, estamos a falar do presidente da República, estamos a falar do presidente do Congresso Nacional e estamos a falar do presidente do STF. Excelentíssimo Senhor, presidente da República, Excelentíssimo Senhor, presidente do Congresso Nacional, Excelentíssimo Senhor, presidente do Supremo Tribunal Federal. Legal. Para as outras autoridades que não são chefes de poderes, a regra diz que você tem que dizer Senhor, seguido do cargo. Senhor deputado, senhor senador, senhor governador. Aí ele fala aqui que é o vocativo senhor sem especificação do cargo. O que compromete a questão é isso aqui, ó. Tá?
então essa questão está errada. Tem que ter especificação do cargo, sim. Senhor, ministro, e por aí vai. Bacana? Na verdade, a questão nem está incompleta, né? Eu fiz uma leitura equivocada aqui, eu achei que estava cobrando outra coisa, lembrei de outra questão. Mas o erro da questão é que ele fala que, não sendo chefe de poder, não tem que ter especificação do cargo. Tem sim, tá? Não sendo chefe de poder, o que estaria errado? Você não pode dizer senhor presidente da República. Isso aqui não pode. Tá? Olha aqui a regra para chefe de poder. Isso aqui está errado. 13. Os princípios necessários à redação de correspondências oficiais incluem a clareza e a concisão, atributos fundamentais para garantir que todos os textos legais sejam compreendidos pelos cidadãos. Perfeito. Exatamente isso. Olha só. Todo documento oficial é uma manifestação da administração pública, né? A administração pública se comunicando. Então, é claro que todos esses documentos seguirão o quê? Os princípios administrativos. O LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quando o manual diz que os documentos oficiais trarão clareza e concisão para que sejam entendidos por todos, principalmente pelos leigos, é a administração pública se preocupando em ser o quê? Eficiente em sua publicidade. Imagina um texto com jargões burocráticos, com termos técnicos. Quem está do lado de fora da administração pública não entenderia. Aí, a administração pública não estaria sendo o quê? Eficiente, e a publicidade também ficaria comprometida, já que a comunicação não foi entendida por todos. Bacana? Tranquilo? Logo, o nosso gabarito certo. Não esqueçam que eu vou pedir para mudar esse gabarito aqui da questão 10, ok? Queridos, dito isto, despeço-me de vocês. Espero que tenham gostado do simulado. Continuem treinando, continuem trabalhando, estudando, que a vitória chega àqueles que não param, não se desmotivam e não se deixam influenciar pelas más energias e pelas más informações. Você tem um propósito, você tem um sonho, você tem um ideal, siga em frente, que uma hora ele irá se realizar e se concretizará em sua vida. Ok? Grande abraço a todos vocês, bons estudos e força sempre. Até a próxima!